Pessoal, vamos estudar ciência de dados. Olha só, agricultura digital. Hoje, todos os controles de melhoramento aí para a gente conseguir plantar mais no mesmo espaço, né? Por causa de espaços reduzidos, quantidade cada dia, a terra hoje no mundo está cada dia mais cara, né? Você adquirir ou arrendar um pedaço de terra para se plantar. Então a tecnologia ela vem muito para suprir essa demanda de quantidade de alimento no mundo. Então a agricultura digital ela vem exatamente isso, utilizando tecnologias de referenciamento para isso, né, de detecção. Né? No nosso caso aqui a gente está falando de um livro chamado Agricultura Digital. A gente está falando do capítulo 4, que ele fala sobre imagens e sensoriamento remoto na agricultura. Totalmente aplicado na agricultura, é o capítulo 4. Então, o que seria um sensoramento remoto? Ele é uma técnica que usa sensores para coletar informações sobre objetos ou áreas. Né? Então, esses sensores, geralmente, eles advêm ou de satélite. Você vai utilizar satélites específicos que varrem a órbita da Terra aí durante de tempos em tempos e vai tirando fotos, né? E essas fotos vão sendo combinadas e vão tirando essas imagens para você fazer esse sensoriamento. Ou você vai utilizar os drones ou vantes, né? Ou avião e tudo mais. Então, geralmente não existe um contato direto para você fazer esse referenciamento. A coleta de dados se dá pela captação da radiação eletromagnética, que é o objetivo. Essa radiação eletromagnética, pessoal, ela advém da fonte de radiação Sol. O Sol ele tem todos os comprimentos de ondas ali misturado nele, né? Então o que acontece? Quando essa radiação eletromagnética, ela tem a capacidade de refletir. Tá vendo que você está vendo cor aqui, ó? É que os teus olhos conseguem captar o que está sendo refletido por causa de pigmentos. Ou ele tem a capacidade de emitir. O que seria emitir? Temperatura. A temperatura, tipo assim, você não consegue com seu olho captar a variação de temperatura. Então esses sensores, eles têm a capacidade de tanto de ver a reflectância ali do que está sendo, do que o corpo está emitindo, como do que o corpo está mostrando, quanto a emissão dele de calor. Então esse é o princípio da agricultura digital e dos sensores, tá? Qual que é o princípio dele? Por que isso acontece? Geralmente, pessoal, existe um princípio assim, que todo corpo acima de 0 graus Kelvin, Kelvin é uma unidade de referência para a temperatura, tá? A partir de 0 Kelvin, que equivale a menos 273 graus Celsius, que é uma temperatura extremamente baixa, ela emite energia eletromagnética. Todo corpo que for irradiado pela uma luz solar, ela vai emitir uma radiação eletromagnética, ela vai refletir e emitir energia. Tá? Então isso vai fazer com que os sensores captem. Tá? Qual que é o alvo? O alvo terrestre. Geralmente, dependendo muito do teu objetivo, você vai focar em captar essa reflexão, essa emissão da parte vegetativa de plantas, de água. Às vezes você vai fazer um trabalho ali de rios e tudo mais, né? De solo, né? Solos expostos, áreas urbanas e etc. Onde que esses sensores estão instalados? Esses sensores estão instalados em satélites, aviões, drones, vantes e tudo mais. O que são sensores? Sensores são equipamentos que captam esse tipo de energia eletromagnética, tá? Então ele funciona assim, pessoal, ó. O espectro eletromagnético, geralmente ele trabalha com bandas. Geralmente câmeras sofisticadas para sensoramento remoto, ele tem bandas, você vai ver assim que ela tem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela tem, por exemplo, isso aqui é uma câmera, ela tem bandas de captação, são sensores individualizados. Enquanto maior a quantidade de sensor aqui, mais cara é
tua câmera ali. Você vai adicionar isso num drone, num Vant, o que for, ela vai ter uma capacidade de filtrar bandas específicas, tá? Então é por isso que ele funciona. Por exemplo, cada banda ela equivale a uma faixa ali de captação. O ultravioleta, geralmente, ele está abaixo do visível. O que seria o visível? O visível, nossos olhos têm capacidade de enxergar entre 0,4 nanômetros a 0,7 nanômetros da radiação eletromagnética. E isso geralmente advém de pigmentação, né? Aí, a partir que a gente vai evoluindo, ó, deixa eu mostrar algo mais específico aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é uma tabela de comprimento de onda, né? Então, geralmente o visível está em 400 a 700 nanômetros aqui, né? É o que os nossos olhos conseguem perceber, que é a luz vermelho, verde, azul, vermelho e verde e vermelho. Aí você vai falar assim, poxa, mas por que eu estou vendo cores diferentes? Porque isso é a combinação das cores, né? É absorção e reflectância. A gente vai falar mais para frente isso. Aí, à medida que o comprimento de onda vai aumentando, ó, o que ele está querendo dizer aqui? Que existem, não é somente o que os teus olhos veem que está acontecendo ali na planta. Existem outras coisas que estão sendo captadas na planta que a gente não está conseguindo visualizar. Por isso que essa parte de agricultura digital está se desenvolvendo tanto em sensores sensores por meio de satélites, por meio de drones, e isso está fazendo com que as pessoas consigam desenvolver muito os seus problemas na agricultura. Qual que é a vantagem do uso desses sensores na agricultura? Ó, detecção de problema cedo. Ao analisar como uma planta reflete a luz visível e principalmente o infravermelho próximos, os cientistas conseguem saber se ela está com algum problema, por exemplo, falta de água, doença, praga, tá? Muito antes do que o produtor consiga ver com o olho nu. Porque o teu olho não tem capacidade de pegar aquelas bandas acima e abaixo. Então, você, por meio desse sensoramento, você vai conseguir falar, poxa, eu preciso tomar tal ação aqui. Ele serve para ajuda em decisões inteligentes. Com essas ferramentas, o produtor pode tomar decisões mais rápidas e eficientes, como irrigar apenas onde precisa, aplicar fertilizante onde só é necessário, ou identificar áreas com pragas para você poder agir pontualmente ali, tá? Isso gera economia de recursos e dinheiro. Entender qual que é o outro benefício? Entender o comportamento da planta. Cada tipo de planta tem uma característica especial dela, diferente. O que faz ela absorver essa banda de energia? Geralmente é a clorofila. É o que dá a cor verde às plantas. Ela é responsável por fazer a planta absorver luz vermelha e azul e refletir o verde. É uma coisa bem interessante esse conceito de absorção e reflectância. E saber como que elas reagem a cada cor de luz ajuda a entender se elas são saudáveis ou não. Então, assim, qual que é o resumo disso tudo? Os sensores eles vão ajudar a gente a melhorar e ter percepções de doenças, ataques de praga, falta de fertilizante, falta de irrigação, muito antes de que os nossos olhos percebam. Tá, pessoal? Isso traz um benefício muito grande e faz com que a gente colha mais, tá? E abaixe o custo operacional ali. Tá bom, pessoal? Até mais.